aí, dorameiros de plantão, tudo bem com vocês? A história de hoje começa com Sol-hee, uma verdadeira caçadora de mentiras, que se encontra com um grupo de mafiosos, devido ao seu dom de saber exatamente quando alguém está mentindo. Contratada para revelar quem entre os homens era o informante, ela faz o seu trabalho e expõe o culpado. No entanto, uma surra entre os mafiosos a deixa assustada. Com medo, ela pega seu pagamento e foge dali o mais rápido que consegue. Entretanto, o mafioso que apanhou a encontra e inicia uma perseguição frenética. Sol-hee, desesperada, se esconde em um ônibus. E lá, ela vê um rapaz sendo agredido. Para escapar sem ser descoberta, finge ser sua namorada, fazendo os agressores recuarem. Depois disso, ela consegue fugir da cidade. 5 anos depois, Sol-hee ainda usa seu dom, inclusive, abriu seu próprio negócio de adivinhação para atender clientes ricos. A especialidade? Investigar possíveis traições e, com isso, garantir um bom dinheiro. Em uma dessas noites, uma garota é perseguida por um homem mascarado, mas consegue se defender usando spray de pimenta. Sol-hee, junto com outras pessoas do bairro, corre para ajudar. Mais tarde, um suspeito com a mesma descrição é capturado. Por algum motivo, o rapaz se recusa a mostrar o rosto, e ao afirmar que é inocente, Sol-hee, com seu dom, percebe que ele está dizendo a verdade e o defende. O rapaz agradece e vai embora. Mais tarde, um entregador aparece com 2 pedidos. E por coincidência, Sol-hee e o mesmo rapaz, que se chama Do-ha, saem ao mesmo tempo para buscá-los. Nessa hora, eles descobrem que são vizinhos, e sem querer pegam as entregas erradas. Ao trocarem os pacotes, Do-ha aproveita para agradecer Sol-hee por tê-lo defendido, mesmo sem perguntar. Ela fica curiosa sobre o motivo dele sempre usar uma máscara. Em outra ocasião, Sol-hee é contratada por um empresário, que se reúne com um famoso compositor de identidade secreta. Ele pergunta ao compositor se as músicas são plagiadas. O compositor nega, e Sol-hee, escondida, confirma que ele está dizendo a verdade. Contudo, o empresário com más intenções o faz beber além da conta. Quando volta para casa, Sol-hee encontra Do-ha, seu vizinho, o mesmo rapaz da máscara, bêbado no chão. A curiosidade é tão grande que ela aproveita para tirar sua máscara, descobrindo que ele é o compositor misterioso que ela acabara de avaliar. Na manhã seguinte, eles se esbarram, e ela se desculpa por ter visto seu rosto, prometendo não revelar sua identidade. Estranhamente, ele parece surpreso com essa promessa. A mãe de Sol-hee, sempre interesseira, aparece para pedir dinheiro, o que causa uma discussão entre elas no corredor do prédio. A mãe constantemente gasta sem pensar. Para evitar mais dor de cabeça, Sol-hee acaba dando dinheiro a ela, que sai feliz. Do-ha escuta tudo e, da sua varanda, tenta consolá-la dizendo que todas as famílias têm seus problemas. Em outra ocasião, Sol-hee acompanha uma cliente a um jantar, fingindo ser prima dela para investigar se o noivo da mulher está mentindo. No início, ele mente sobre tudo, mas no fim revela que a mentira, na verdade, se tratava de um pedido de casamento surpresa. Para relaxar, Sol-hee decide sair para tomar uns drinks. No local, Do-ha, disfarçado de pianista, está presente. Ela acaba sendo reconhecida por um cara que ela desmascarou em um de seus trabalhos, e ele a confronta. Por sorte, Do-ha interfere e a defende. Quando chega em casa, Sol-hee percebe que 2 jornalistas estavam seguindo os passos de Do-ha e planejavam fotografá-lo. Para protegê-lo, Sol-hee corre até ele, o abraça como se fosse sua namorada e o leva rapidamente para o seu apartamento. Enquanto esperam os jornalistas irem embora, eles conversam e começam a se conhecer melhor. Sol-hee se impressiona com o fato de que Do-ha parece sempre falar a verdade, a ponto de ela até duvidar de que seu dom funcione com ele. Do lado de fora, um entregador chega e é confundido com outra pessoa, levando os paparazzi a tirarem várias fotos dele. Irritado, ele exige que apaguem as imagens, e a confusão fica tão grande que a polícia precisa intervir. Sol-hee sai para ver o que está acontecendo e acaba dando de cara com o policial que é o seu ex-namorado de infância. O encontro gera um clima desconfortável, especialmente quando ele admite que sente muito a falta dela. Sem saber como responder, ela apenas observa enquanto ele se despede, pois precisa voltar à ronda. Assim que ele vai embora, Do-ha aproveita para voltar ao seu apartamento. Essa dorama se chama My Lovely Liar, e se você gostou, não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os resumos do doraminha. No dia seguinte, Do-ha dá uma volta pelo mercado, onde lembra de um incidente em que foi agredido por vários homens, mas sem entender bem o motivo. Mais tarde, em seu local de trabalho, Sol-hee recebe uma visita inesperada de seu ex, chamado Kang-min. Ele se desculpa pelo que aconteceu no passado, dizendo que sente falta dela, mas Sol-hee, incomodada, pede que ele vá embora. Chateada, ela o lembra que foi ele quem terminou tudo e sumiu, até mudando o número. Ainda para piorar, ela conta que agora tem um namorado e está muito feliz. Justo nesse momento, Do-ha aparece, e ela nervosa o apresenta como seu namorado. Do-ha entende a situação e segura a mão dela, fazendo Kang-min se despedir e sair dali.
Depois, Sol-hee e Do-ha vão comer juntos, e ela tenta fazer algumas perguntas para ver se ele mente, mas surpreendentemente ele responde sempre com a verdade. No meio da conversa, ele recebe uma ligação de uma garota que, ao se despedir, diz que vai se encontrar com Deus, o que deixa ele desesperado. Ele pede ajuda a Sol-hee, que dirige enquanto ele indica o caminho para a casa da garota. Ao passarem pela praia, Do-ha a reconhece, desce do carro, corre para impedi-la de cometer uma loucura. Descobrimos então que essa garota é uma idol famosa, apaixonada por ele, mas que ele só vê como amiga. Depois de uma bronca, o assistente dela a leva embora. Mais tarde, Do-ha acaba adormecendo e sonha com uma namorada dos tempos de escola, cujas atitudes ficaram cada vez mais estranhas e negativas, levando a constantes brigas entre eles. Ao chegar em casa, ele se sente mal, pois está com febre, o que preocupa Sol-hee, que lhe dá remédio e o ajuda a se deitar na sua cama. Cansada, ela adormece ao lado dele, e quando acordam, ambos ficam assustados ao perceberem que dormiram juntos. Nos dias seguintes, Do-ha vai ao médico, pois os sonhos sobre o passado o impedem de dormir bem. O médico lhe receita remédios para descansar e aconselha que ele resolva suas pendências do passado, ou continuará inquieto. Em agradecimento pelo cuidado de Sol-hee, Do-ha a convida para um bar onde ele toca disfarçado. Dessa vez, porém, ele decide tirar a máscara e tocar uma música especialmente para ela. Depois do show, Do-ha a convida para um restaurante refinado, mas por estar andando sem máscara, se sente desconfortável, imaginando que todos o reconhecerão e começarão a tirar fotos. Então, Sol-hee decide levar Do-ha para outro lugar. Enquanto conversam, acabam bebendo juntos, e ela fica bêbada, a ponto de cair no sono em cima do prato, manchando a própria roupa na região dos seios. Para que ela não o ache um pervertido, Do-ha a cobre com sua jaqueta e a leva para casa nas costas. Quando chega em casa, ela murmura o código da porta, e ele a deita na cama. Na manhã seguinte, Sol-hee acorda assustada, e ao lembrar da situação, fica envergonhada. Do-ha, no entanto, a leva comida e remédios para a ressaca, e Sol-hee aproveita para pedir desculpas. Sem se importar com o que aconteceu, ele a convida para assistir ao jogo da seleção. Mas como sempre, todos os lugares que eles vão estão sempre lotados. Eles andam de um lugar para outro até finalmente conseguirem um lugar para assistir. A seleção ganha, e eles comemoram de mãos dadas na empolgação. Mais tarde, Sol-hee é contratada por duas garotas para investigar se a nova madrasta dela só está com o pai delas por interesse. O que ela não imaginava era que a madrasta das garotas é ninguém menos que a própria mãe de Sol-hee. A mãe ameaça Sol-hee para que ela não conte a verdade e ainda joga na cara tudo o que fez por ela. Sol-hee não aguenta e acaba contando tudo. Mais tarde à noite, a mãe dela aparece furiosa no local de trabalho de Sol-hee, destruindo tudo ao seu redor e culpando ela e o pai dela por terem arruinado sua vida. Nesse momento, Do-ha chega e a mãe de Sol-hee, para se vingar, revela que sua filha é uma bruxa que lê mentiras, e sai de lá. Sol-hee, então, decide contar toda a verdade a Do-ha e explica seu dom. Porém, como ele fica em silêncio, ela vai embora, sem graça. No dia seguinte, Do-ha aparece no negócio dela para ajudá-la a arrumar a bagunça. Surpresa, ela pergunta se ele acreditou no que contou. Ele diz que sim, pois agora entende melhor seu comportamento. Um tempo depois, a idol famosa que persegue Do-ha procura Sol-hee e exige que ela se afaste de Do-ha, dizendo que o amor dele pertence a ela. Em tom ameaçador, afirma que vai fazer uma besteira se Sol-hee não o deixar. Mas devido ao seu dom, Sol-hee percebe que é mentira. Quando confrontada, a idol confessa que só mente para mantê-lo por perto. Ela então revela que Do-ha já matou uma vez, e Sol-hee fica chocada, pois dessa vez ela percebe que a idol está falando a verdade. Para evitar mal-entendidos, Sol-hee conta a Do-ha sobre a visita da idol e pergunta sobre a situação. Ele tenta explicar, afirmando que não matou ninguém, mas devido ao seu dom, Sol-hee percebe que ele está mentindo pela primeira vez desde que o conheceu. No outro dia, Sol-hee vai ao hospital para encontrar um cliente e, por coincidência, vê seu ex-namorado andando em direção à ala de doenças graves. Depois de concluir o trabalho, ela o reencontra e pergunta o que ele fazia ali. Ele tenta mentir, dizendo que estava visitando um amigo. Como já está anoitecendo, ele a convida para jantar, e ela aproveita o jantar para perguntar desde quando está doente. Sem conseguir mentir, ele conta que foi na juventude, e que por esse motivo, terminou com ela para poupá-la de sofrimento. Ele diz que a doença foi tratada e que agora está bem. Emocionada, Sol-hee chora e se desculpa por tê-lo tratado mal. Então, Kang-min pergunta o que ela responderia se ele pedisse uma nova chance. Sol-hee diz que agora há outra pessoa em seu coração, e ao ouvir isso e notar sua tristeza, ele sugere que ela vai esclarecer tudo com essa pessoa. Sol-hee decide procurá-lo no apartamento dele, e Do-ha, surpreso com a visita, começa a contar em detalhes
sobre seu passado. Ele tinha uma namorada, e eles eram muito próximos. Mas tudo mudou quando ele entrou na universidade. A rotina e a distância começaram a afastá-los, e ela passou a ter comportamentos tóxicos. A situação piorou quando, um dia, ele descobriu que ela havia pego seu celular e mandado mensagens ameaçadoras para todas as suas colegas, mandando-as se afastarem dele. Cansado, ele decidiu terminar, mas ela não aceitava e fazia de tudo para segurá-lo. Nessa hora, ele percebeu que estava sendo manipulado e resolveu se afastar de vez. A garota o ameaçou dizendo que se ele fizesse isso, ela ia fazer uma besteira. Mas ele, sabendo que o ciclo se repetiria, tomou coragem e foi embora. Alguns dias depois, ele foi preso, acusado de matá-la, mas como ela nunca foi encontrada, ele acabou sendo solto. Ainda assim, Do-ha carrega a culpa por achar que poderia ter evitado o desfecho. Sol-hee entende que, por essa razão, quando ele diz que não a matou, soa como mentira, pois no fundo ele se sente responsável. Enquanto isso, a Idol é sequestrada por um desconhecido que liga para Do-ha e indica onde ele deve ir para resgatá-la. Esse homem é Eom-ho, irmão da ex-namorada falecida de Do-ha, que o procurava para se vingar. Do-ha tenta explicar que não foi o culpado, mas Eom-ho, dominado pela raiva, quase o mata. Nesse momento, Kang-min, o policial e ex de Sol-hee, chega ao local, salva Do-ha, no entanto, Eom-ho consegue fugir. Para espairecer, Sol-hee e Do-ha vão a um festival e aproveitam juntos, assistindo aos fogos de artifício. Em outro lugar, um corpo é encontrado próximo à praia, e o chefe de polícia vai ao local acompanhado por Kang-min, que após os últimos acontecimentos, decidiu investigar a morte da ex-namorada de Do-ha. A polícia suspeita que o corpo possa ser dela, mas o chefe age de maneira estranha, e por algum motivo esconde um anel. Dias depois, a análise de DNA confirma que o cadáver é realmente da ex-namorada de Do-ha, e ele é chamado para dar seu depoimento, pois o caso foi reaberto. Eom-ho fica devastado, e a notícia rapidamente ganha repercussão, apontando Do-ha como o principal suspeito. Ele volta a afirmar que é inocente e um policial o alerta para tomar cuidado com Eom-ho. Infelizmente, o policial estava certo, pois Eom-ho está à espera de Do-ha no apartamento dele para se vingar. No entanto, ele confunde Do-ha com outro rapaz e o ataca, deixando-o ferido. Do-ha chega e tenta impedir a situação, enquanto Sol-hee, assustada, chama a polícia. Eles conseguem deter o agressor e, com a identidade de Do-ha exposta, os jornalistas o cercam, perguntando se ele é culpado. Ele reúne coragem e declara que é inocente, e que logo a verdade virá à tona. Em outro momento, Kang-min se reúne com o chefe do caso, avisando que tem feito investigações, e sabe que ele está escondendo informações. Nervoso, o chefe entrega um anel e admite que cometeu erros na investigação, temendo ser afastado do cargo. Sem perder tempo, Kang-min começa a investigar, e descobre que o anel foi feito sob medida. Mais adiante, ele encontra Sol-hee e Do-ha para contar que as notas fiscais dos anéis estão no nome de Deok-chan, amigo de infância e atual empresário de Do-ha, mas para acusá-lo formalmente, ainda precisam de mais provas. Quando confrontado, Deok-chan se irrita, afirmando que são mentiras, e lembrando que ele foi o único amigo que ficou ao lado de Do-ha durante a acusação. Dias depois, Deok-chan anuncia em uma coletiva de imprensa que vai deixar de ser empresário de Do-ha. Durante a coletiva, Sol-hee consegue entrar na sala de Deok-chan em busca de provas, mas infelizmente ele a encontra. Com as provas em mãos, ela diz que ele não vai escapar, e ele admite que já pensava em se entregar, só precisava resolver alguns assuntos antes. Deok-chan confessa que sempre foi apaixonado por Do-ha, e Sol-hee pergunta se esse foi o motivo para ele sempre ter ficado ao lado de Do-ha, para ter cometido um crime contra Eom-ji. Sem conseguir responder, ele sai alterado. Do lado de fora, a polícia tenta prendê-lo, mas ele foge de carro e provoca o seu próprio acidente. No dia seguinte, Do-ha vai ao hospital visitar Deok-chan, que sobreviveu ao acidente. Deok-chan confessa que, na noite em que Do-ha terminou com a ex-namorada, ele a encontrou na praia. Já percebendo o comportamento dela, ele pediu para ela deixar Do-ha em paz. Mas ela, irritada, ameaçou revelar os sentimentos de Deok-chan por Do-ha para o próprio. Nervoso e assustado, ele a levou a um lugar isolado, implorando para que ela guardasse o segredo dele. Ela então disse que revelaria tudo para todos. Tentando assustá-la, ele a segurou pelo pescoço, e ao empurrá-la, ela arrancou sua corrente com o anel e acabou caindo e batendo a cabeça. Temendo que Do-ha fosse acusado, Deok-chan enterrou o corpo e fingiu que ela cometeu uma loucura. Do-ha e Sol-hee compareceram ao funeral, e Eom-ho aproveitou para se desculpar por tudo o que aconteceu, resolvendo finalmente as pendências. Agora Do-ha se dedica totalmente à música, e acaba ganhando um prêmio importante. Já Sol-hee envia uma mensagem a todos os clientes, avisando que não prestará mais serviços como adivinha, pois entende que existem diferentes tipos de mentiras. Na antiga loja de Sol-hee, Do-ha a convida para jantar, e certo de seu amor, a pede em casamento. Feliz, ela aceita e eles se abraçam carinhosamente. E assim termina o resumo completo da dorama My Lovely Liar.